No Mundo da Arte de hoje, nós vamos falar sobre atualidade, censura e liberdade. Sobre a China, os Estados Unidos e o Brasil. Todos esses assuntos se conectam a partir do artista contemporâneo Ai Weiwei. Ele é conhecido mundialmente por sua obra universal. Entretanto, na China, ele enfrentou muita resistência por conta disso. Vamos conhecer e entender a obra deste artista agora. Ai Weiwei nasceu no dia 28 de agosto de 1957, na China. Com apenas 1 ano de idade, toda a família foi obrigada a deixar o país, pois o pai dele foi denunciado durante o movimento antidireitista. Ai Weiwei viveu em exílio até os 17 anos. Ele é um artista que ele é chinês, né? Nasceu na China num período assim de um regime político muito autoritário, assim, muito severo, né? Do Mao Tse-tung. E ele é filho de um poeta que era muito famoso na China, o Ai Qin. E quando, né, no caso, Ai Weiwei nasceu, esse poeta ele já estava em exílio num campo de trabalho e ele foi proibido de escrever durante 20 anos. Então imagina, a infância dele foi neste ambiente, né, bem duro assim, e tem uma cena que ele fala em muitas entrevistas assim, que foi uma cena muito marcante na infância dele, que foi ele ajudar o pai a queimar todos os livros, assim, os que ele tinha escrito e os que ele tinha na coleção dele, porque não podia, né, tipo, não existia liberdade de expressão naquele ambiente, né, e por isso, né, o trabalho, ele tem um trabalho muito político, assim, muito ativista, defendendo a liberdade de expressão, é claro, né, os direitos humanos, muito em defesa dos direitos humanos e contra qualquer tipo de censura. Depois de crescer longe da China e neste ambiente de exílio, Ai Weiwei viaja para os Estados Unidos. No país norte-americano, ele tem contato com a arte contemporânea ocidental. E mesmo neste novo ambiente, o artista se depara com traços de censura. Outros tipos de censura, assim, porque mesmo no meio artístico de Nova York, que é, né, digamos, onde tudo acontecia, existem regras para te estar dentro de um sistema de arte, para te expor, para te fazer parte de uma galeria, e as pessoas acabam se submetendo a essas regras. Então ele decidiu que ele não queria fazer parte de nada disso e ele sempre lutou muito contra qualquer tipo de doutrina, né? Ele volta para a China e aí com o advento da internet, então ele descobre uma outra forma de se expressar. Ele começa a escrever textos, né, num blog, assim, a opinião política dele. Ele também se junta com um grupo de jovens artistas chineses para criar essa arte contemporânea, né, algo totalmente inusitado naquele país, e ele é preso. Ver as diferentes formas de censura fez com que o artista tivesse a luta pela liberdade de expressão como uma marca do seu trabalho. As obras de Ai Weiwei ultrapassam fronteiras. Os temas são universais e podem sensibilizar todos que conhecem o trabalho dele. Até é interessante assim que o primeiro contato que eu tive com esse artista foi em 2013. Assim, eu não conhecia, nunca tinha escutado falar, nem visto a obra dele. E daí eu estava fazendo uma viagem, fui visitar um museu, né, e tinha uma exposição individual do Ai Weiwei. E assim, me impactou bastante pela grandiosidade das obras. São obras muito monumentais mesmo, assim, em dimensões, né? E com materiais inusitados, por exemplo, banco, vigas de ferro, vasos, né? E ele consegue, assim, tem um senso estético muito forte. Então eu vi na exposição que ele é arquiteto também, ele trabalha com cinema, com arquitetura. Me impactou aquelas obras, né? Mas sem saber a história. E eu fiquei curiosa, porque deve ter uma história por trás disso, né? Só que ele é estético também, ele tem ritmo, tem tudo isso, a obra dele.
obra dele sobre censura, se a gente traz para o Brasil, ela faz muito sentido, porque a gente é um país que tem um histórico de ditadura militar. Hoje a gente ainda sofre, né, com exposições que são proibidas e, enfim, diversas coisas que estão acontecendo ou já aconteceram. Então ela faz muito sentido e é uma das coisas que ele defende, que a arte ela é universal, assim, o artista ele não é deste ou daquele país, ele tem que pensar sobre temas universais. É por todos os questionamentos aos valores da vida e pela luta contra a censura que Ai Weiwei é um nome importante na arte contemporânea. Ele ficou mundialmente conhecido quando contribuiu na construção do estádio Ninho dos Pássaros para os Jogos Olímpicos de 2008 que aconteceram na China. Claro que os temas polêmicos presentes em suas obras também fazem ele ser amplamente reconhecido. Eu acho que ele é um artista muito corajoso, assim, ele não tem papas na língua, sabe? A vida dele é essa vontade constante de se superar também, de estar sempre... ele enxerga a arte como novidade, algo novo. Então, tu está sempre buscando algo novo, né? Tá sempre observando o mundo ao teu redor e ter a coragem de mostrar isso. Ele trata de assuntos atuais que são comuns para... são universais e tem coragem de expor isso e de nos fazer pensar, né? São poéticas visuais o trabalho dele, assim, se tu não for atrás do significado, se tu não compreender um pouco da história dele, tu vai achar bonito, porque ele é estético, mas, nossa, ele é muito maior do que isso, assim, a dimensão amplia bastante no momento que se tem toda essa reflexão, né? No programa de hoje, nós fomos para a China, para os Estados Unidos e ficamos aqui no Brasil. Nós também falamos sobre censura e liberdade de expressão. E tudo isso por meio da vida e da obra do artista contemporâneo Ai Weiwei.